Informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, última semana de férias. A partir da outra segunda, o Cruzeiro voltando aos trabalhos na Toca da Raposa 2. Será que com mais novidade ou apenas Gabriel Rojas? Vamos falar sobre uma situação aí da venda de Kaique. Tem coisa importante ainda para acontecer. Venda da parte do Cruzeiro muito bem encaminhada, mas daqui a pouco a gente atualiza todo o cenário, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, começando uma semana com a expectativa, claro, de que possamos ter novidade no Cruzeiro no decorrer desta semana, porque a última de férias dos jogadores, a partir da outra segunda, tem a retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 e aí um mês de preparação até a retomada do futebol brasileiro. O Cruzeiro que tem o acerto aí com o Gabriel Rojas, esse é cara nova no dia 22 na Toca da Raposa 2, veio a Belo Horizonte, fez tudo o que tinha que fazer, retornou à Argentina no dia 22. Estará na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro trabalhando para destravar ou para tentar acelerar a negociação com Gabriel Peck. Essa história vem rendendo já há alguns dias. Cruzeiro aí disputando com o Bahia a contratação do Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy. E é uma semana que podemos ter novidade quanto ao futuro de Kaique. A gente trouxe na semana passada uma venda encaminhada da parte do Cruzeiro, recebendo 15 milhões de euros, um valor fixo mais variável, mais bônus, por 80%. Então o Cruzeiro, com o Como, ele chegou ali num denominador comum, valor pelos 80%. Só que tem uma parte importante da história que é a do jogador, e essa parte ainda não está definida. Então o Como vem conversando aí com o staff do Kaique, mas ainda o martelo não foi batido na questão salarial e na questão dos 20% dos direitos econômicos que o jogador tem. Essa história vem rendendo já nos últimos dias e a tendência é de render também ao longo desta semana. Lembrando que o Kaique tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027 e, portanto, o Cruzeiro aí trabalha numa venda nesta janela para não ter aí um caminho, vamos dizer, de talvez mais dificuldade junto ao staff do atleta para partir para uma renovação contratual. De qualquer forma, seguimos aguardando e apurando o desfecho dessa história. Pansieri, Cruzeiro segue tentando e negocia outro atleta do Racing ainda. Pansi, boa noite. Boa noite para você, Rubinho. Boa noite, Vinícius Andrade, todo mundo que acompanha a edição de domingo do apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro, porque depois de contratar o lateral esquerdo Gabriel Rojas, o sonho ainda, a vontade do Cruzeiro é realmente buscar o Santiago Sousa. Vamos ver se essa semana vai ser decisiva em relação a algum tipo de proposta para contar com o atleta. Certo é que, desde quando o mercado também ficou sabendo que o Cruzeiro está à procura de um primeiro volante, vários empresários, intermediários entraram em contato com o Cruzeiro, oferecendo jogadores, atletas da Argentina, atletas colombianos, enfim, são várias possibilidades de mercado. Mas certo é que o Cruzeiro tem esse interesse no futebol do Santiago Sousa, Cruzeiro que tem só de primeiro volante o Lucas Homero, até porque o Wallace segue afastado dos trabalhos na Toca da Raposa com os demais companheiros. Tá todo mundo de férias, mas o Wallace segue afastado. Então o Cruzeiro está no mercado à procura do jogador para essa posição. E com isso, vários nomes estão sendo oferecidos ao Cruzeiro. Deixa eu trazer um recado para você do Supermercados BH. No clima da Copa, o Supermercados BH já entrou em campo com uma seleção de ofertas campeãs. Economia de verdade para os clientes aproveitarem cada lance desta temporada de Copa do Mundo, gastando menos e enchendo o carrinho com muito mais variedade e qualidade. Tudo isso com os preços baixos que são marca registrada dos Supermercados BH. Quer ver quem entrou em campo nessa seleção de ofertas campeãs?
Café Barão, R$17,90, pacote 500 gramas, para começar o dia com aquela energia. O músculo bovino, R$29,98 quilo, para a torcida se reunir em volta do petisco campeão. E a Spaten em latão, como diz meu amigo Thiago Reis, latão, R$4,78 para gelar a resenha e brindar cada lance. Passe na loja mais próxima e aproveite. Supermercados BH, no ritmo do Brasil e da economia. Pensou em seleção de ofertas campeãs, pensou em Supermercados BH. O Cruzeiro, que vai receber o volante Peralta, contratado ali em 2024, estava emprestado ao seu Portenho do Paraguai, que não vai contratá-lo, e esse atleta deve ser colocado em alguma negociação. Deve ser emprestado para algum outro time, porque não está nos planos deste trabalho do Cruzeiro com o técnico Arthur Jorge, Rubinho. Pois é, Pansieri, 11h43, tem atleta também que pode deixar o clube, né, Pansi? Pois é, Rubinho, o Cruzeiro sabe que alguns atletas podem deixar o clube. No caso, o atacante Chico da Costa é um nome que pode deixar o Cruzeiro. O atacante Wanderson também, caso apareça alguma coisa interessante, é outro atleta que pode deixar. O Japa vem recebendo propostas de times da Série A, de equipes que chamam a atenção também de quem cuida da carreira dele. É um atleta que tem uma tendência de deixar o Cruzeiro, precisa atuar, precisa jogar. Então é um caminho que vai acontecer na carreira do Japa, independentemente de qualidade que ele tem no futebol dele. Como não tem espaço nesse trabalho do técnico Arthur Jorge, uma ideia é sim emprestar. Então, algumas coisas devem ainda acontecer ao longo dessa semana, para que, na semana que vem, dia 22, o grupo já esteja mais arredondado em relação à contratação, em relação a atletas que vão deixar o Cruzeiro também. Não adianta, né, ter atletas que podem deixar o Cruzeiro, às vezes ali no sentido da intertemporada, e não vão permanecer. Essa é a ideia do Cruzeiro também, trabalhar e blindar esse time. Deixa eu falar do Arraiá do Cruzeiro, hein? Tá chegando, dia 25 de julho, na sede do Barro Preto, DJ Mano Love, Grupo Copo Lagoinha, tem o Matheus Lucato, Moisés Delu e o primeiro lote estão à venda com preço especial. Você não vai deixar para a última hora, lembrando que o Arraiá do Cruzeiro é mais uma atração da trio produtora Grande Paulinho, Claudinho, o Rei, né, o Reinaldo, Tainha, Carlão, Léo, a turma, gente boa da trio. Em relação ao Kaique, muita gente pergunta, né? E aí, já saiu, vai sair? Não tem novidade, né? Ainda não teve esse contato para fechar a negociação, como com quem cuida da carreira do Kaique. Por isso, o atleta segue jogador do Cruzeiro. Tem contrato até o final de 2027. Vamos aguardar como que vai ser o desdobramento dessa história. Segue com você, Rubinho. Sigo sim, Pansieri, 11h40, dessa turma aí, hein? 11h45 confirmando, gol da Tunísia, Copa do Mundo. A bola que rola neste, olha o sinal da Itatiaia. 2-1 agora para a Suécia. Temos passados 44 minutos do primeiro tempo. Vamos seguindo acompanhando esse último jogo da noite deste domingo pela Copa do Mundo. Dessa turma, Vini, citada pelo Pansieri, Chico da Costa, o próprio Wanderson, não dá mais, o Wanderson ainda dá, o Chico não? O Chico da Costa, se sair, não vai deixar saudade nenhuma, até porque jogou muito pouco, acho que não acrescenta no estilo que gosta do Arthur Jorge. O Wanderson foi importante, é inegável que ele foi importante em um período da temporada passada, mas o Cruzeiro tá precisando subir o nível, e subiu nessa temporada. E aí, pensando em competições mais importantes, como é a Libertadores que o Cruzeiro tá disputando, o Wanderson perde espaço. É um jogador que cumpre função tática importante, mas a gente espera sempre de um ponta qualidade para driblar, para fazer gols, dar assistências, e nesse aspecto ele fica devendo, então é normal nesse período, nessa janela, fazer aquela oxigenada também no elenco. A retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2 prevista para o dia 22, a próxima segunda-feira, tá? E o Cruzeiro já pode se reapresentar com reforço, o Gabriel Rojas, que chegou
na última sexta-feira a Belo Horizonte, realizou exames médicos para assinatura de contrato em definitivo com o Cruzeiro, lateral que assina com o clube até o fim de 2029. O jogador voltou para a Argentina, tem mais esse período de férias e pode se representar já junto com os jogadores do Cruzeiro no dia 22 para começo de trabalhos ali na Toca da Raposa, mas o Gabriel Rojas de fato só pode ser registrado quando abrir a janela de transferências, isso no dia 20 de julho do próximo mês. Então, ainda o Cruzeiro não pode registrar novos jogadores porque a janela ainda não está aberta para transferências. E também nessa reapresentação do elenco, o Cruzeiro pode não contar com o lateral esquerdo Kaique. Cruzeiro e o Como da Itália em partes finais para de fato fechar essa negociação pelo jogador. O lateral esquerdo deve deixar a Toca da Raposa 2. E outros jogadores que podem também deixar o Cruzeiro nessa janela, a gente já vem falando disso há alguns dias, e eu quero trazer para vocês aqui alguns jogadores do Cruzeiro que ainda não completaram 13 jogos, ou seja, jogadores que podem se transferir para outros clubes brasileiros. A gente tem Cássio, Matheus Cunha, Otávio, nenhum dos goleiros que atuou pelo Cruzeiro fez 13 jogos ainda no Brasileirão. Laterais, Fagner, Cauã Moraes, William, nenhum deles também fez 13 jogos. O Fagner fez 12, tá ali no limite. Zagueiros, João Marcelo, Jonathan Jesus, o Lucas Vidalba também não fez 13 jogos. Meio-campistas, Japa, Lucas Romero fez apenas 12. Tem também o Juan Gabriel, fez apenas um jogo, jogador da base do Cruzeiro que vem se destacando bastante na equipe sub-20 do clube. E no ataque tem o Bruno Rodrigues, o Chico da Costa, o próprio Caio Jorge, que ainda também não fez 13 jogos, o Kenji, o Neiser Villarreal e também o Sinisterra. Esses jogadores que ainda não fizeram aí 13 jogos pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e podem se transferir para outras equipes do futebol brasileiro. E quem tem de fato essa possibilidade? O Chico da Costa, porque tem interesse de outros clubes brasileiros em cima do jogador. Também o William, a gente já informou por aqui o interesse do Atlético Paranaense e também do Corinthians sobre o jogador. E nesse momento são os atletas que têm a maior possibilidade de deixar a Toca da Raposa 2 agora nesse mercado do meio de ano. Lembrando, a janela abrindo aí no dia 20 de julho, tá bom? Só no mês que vem. Com as informações do Cruzeiro para o 98 Esportes, Arthur Mesquita. Normal, né, Cabidão? Essa velocidade de mercado, assim, férias, descanso agora no começo, um arranque ou não? Você acha que tá lento? CJ, eu honestamente acho que vai ser mais ou menos essa velocidade ali até o início de julho, tá? É, né? Em julho eu acho que dá uma acelerada maior. O Cruzeiro aí só não pode cometer o mesmo erro do ano passado. Sabe qual foi o erro do ano passado, Qual? né, CJ? Os caras chegaram aqui em setembro pra jogar futebol, irmão. Não, no fechamento da janela. Assim, não dá também, né? Aí eu tô falando do Arroio, tô falando do Sinisterra. Os caras chegaram ano passado, né, pra jogar pelo Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que acelerar muito mais esse compasso nesta janela, porque já tem um enfrentamento em agosto contra o Flamengo, por exemplo, que é o grande enfrentamento do Cruzeiro nesse segundo semestre, né, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Então, o Cruzeiro aí fazendo uma troca, né, de lateral esquerdo, basicamente, né, entrando o Rojas e saindo provavelmente o Kaique. Até que ponto o Rojas vai estar pronto para esse desafio? A gente vai ter que esperar para poder analisá-lo melhor durante o Campeonato Brasileiro. E CJ, precisa de reforços. Se o Cruzeiro quiser avançar na Copa Libertadores, ele precisa reforçar o time. Porque o Flamengo, CJ, ele vai também reforçar essa equipe. Ele vai mexer nos seus bonecos também, e o professor Leonardo Jardim não é bobo. Então, se o Cruzeiro tem alguma ambição na Copa Libertadores, vai precisar investir. Não há outro caminho a seguir.